Tá começando agora mais um episódio do programa Escala Mais com Daniel Brandão. Papo reto, sem enrolação, falando sobre empreendedorismo, inovação, liderança e vendas. Bora que bora! E aí, vamos que vamos, começando mais um programa. Nosso Papo Gestão hoje está mais que especial. A minha convidada, eu já conheço há algum tempo, empreendedora, guerreira, tem uma história de superação também para contar aqui para a gente. E vai trazer também os seus desafios do empreender, trazendo também a força das mulheres dentro da gestão. E eu queria agora convidar com muito orgulho, com muito prazer, a Angélica. Tudo bom, Angélica? Tudo bem, Daniel. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Me fala um pouquinho, me resuma quem você é e um pouco do seu negócio também. Eu sou a CEO da Pontual Vidros, única fábrica de vidros aqui em Natal. Hoje a gente atende a parte da distribuição e também a parte de instalação, né? São os dois segmentos. E estamos aí crescendo, conquistando aí nosso espaço no mercado. Então, você hoje trabalha na área de esquadrias de vidro. É isso. E me fala um pouquinho sobre esse setor. O que trouxe para esse setor de esquadrias de vidro? Até um pouco da sua história. O que levou você e o seu esposo, né, a empreender nessa área? A gente só trabalhava com a parte da distribuição, né? Só atendendo em atacado. E aí a gente viu uma oportunidade no mercado de entrar também para a parte de esquadrias, enfim. E aí a gente entrou, né? Tem quase 2 anos que a gente está nesse mercado da esquadria e vem dando muito certo. Que foi a parte que a gente focou realmente, né? A gente atende ainda a parte da distribuição, mas com uma demanda menor. Mas só para o pessoal entender o que é essa diferença de distribuição, de esquadrias, que parece ser tão técnicos, às vezes não dá para entender mais ou menos essa diferença. A parte da distribuição é só atacado, que são construtores, vidraceiros, marceneiros. E aí a parte da esquadria, né, que é a parte da instalação, que aí a gente continua trabalhando com a construtora, mas aí com a instalação, né, desses materiais. Mas o que é que torna esse setor tão desafiador da esquadria de vidros? A parte mais desafiadora, eu acredito que é a parte da gestão, né? De você lidar ali com pessoas, a parte, né, de colaborador. Quando você tem uma escala, hoje a gente tem 10 colaboradores, então você trabalhar com essa demanda, né? Eu acho que a parte mais desafiadora é essa. Mas até uma curiosidade minha, eu já conheço você há algum tempo, mas eu não conheço a sua história. Como é que chegou a empreender? Como é que foi esse início, esse começo? Me conta um pouquinho que eu estou realmente curioso. Tenho certeza que o pessoal de casa está bastante curioso também para saber um pouco da sua história. Eu me chamo Angélica, né? Tenho 4 filhos. 4 filhos, Angélica? 4 filhos. Meu Deus, não tinha televisão em casa, né? São assim, são a minha motivação diária, né? Então, eu e meu esposo trabalhava com vidro, né? Mas aí a gente tinha uma pequena vidraçaria. E aí a gente, há 6 anos, pouco mais de 6 anos, começou com a parte de distribuição em pequena escala, né? Com material ali pouco, enfim. Aí a gente foi crescendo, ganhando mercado, comprando maquinários. Hoje a gente é a única fábrica de vidros aqui em Natal, não tem outra. Então, assim, a gente é uma história de superação, né? Com erros, acertos, né? Enfim. E os erros também fazem parte dessa construção. Sim, sim. E com certeza fazem a gente aprender muito nesse processo. Sim. O que você mais aprendeu nessa construção como empreendedora? Qual foi o maior ensinamento? São quantos anos? De empresa, são um pouco mais de 7 anos. O que é que você aprendeu com as dificuldades? A ser resiliente. Você aprende que você tem que botar o pé no freio, né? Em muitas situações, às vezes você acha que uma situação é muito grande, mas aí quando você para e você analisa aquilo que você está fazendo, existem várias maneiras de se resolver. Então, eu acredito que o meu, né? Falando no pessoal, o meu maior aprendizado foi esse, a parar um pouco, a analisar as situações. Quando a gente começa a empreender, a gente vai naquela euforia de querer que tudo dê certo para agora, e é hoje.
E aí, quando você vai amadurecendo e vai passando o tempo, você vê que as coisas não são assim, né? Então, você vai aprender a ter um pouco mais de calma nesse processo. E como é que você avalia o seu negócio hoje? Ele está em momento de expansão? Sim, muita Crescimento, expansão. ajustes? Como é que você avalia o momento atual do seu negócio? A gente foi ajustando, né? Há algum tempo a gente vem com a consultoria, né? Quem será essa consultoria, viu? Inclusive, né, o Daniel. E aí a gente estabilizou, né, algumas coisas que precisavam ali, reestruturou alguns processos, enfim. E é expansão, agora é só expansão. Perfeito. E você falou da consultoria, né? Falou do meu nome aí também. Sim, sim. O que é que você aprendeu? Agora eu vou trazer para a minha perspectiva. O que você aprendeu com o Daniel? Qual foi o principal ensinamento que ele lhe trouxe dentro desse processo de consultoria, de mentorias? Qual foi o maior ensinamento que você aprendeu? A organização. Porque quando a gente vai crescendo, a gente que faz tudo, né, que está em todos os processos ali, quando a gente vai crescendo meio desorganizado. Então, a gente paga tudo, a gente faz folha, né, a gente vende, enfim. Muitas vezes a gente não está ali no braço. Tem alguém que faça, mas, né, você sempre está ali dentro do processo e você acaba que não organiza como tem que organizar. Então, eu acredito que o ponto mais forte foi essa parte de organização, de a gente ter um olhar de organização para dentro da empresa. E muitas vezes, quando você é pequeno, o empresário tem que fazer tudo. Você é o comercial, você é o financeiro, ele acompanha a produção, suporta o cliente. Mas chega um momento... E você vai deixando para depois. E vai deixando para depois, adiante, e vai se sobrecarregando daquele processo. E aí você percebe que você não consegue acompanhar tudo. Acaba entendendo que você vai se sobrecarregar e não vai conseguir. E aí, mesmo quando você vai mudando isso, vai crescendo o seu negócio, a sua mentalidade está ainda como pequeno. Sim, sim. E é difícil você acompanhar esse crescimento, sim. É o nosso caso, né? Eu comecei assim fazendo tudo e aí ao longo dos anos a gente foi delegando, só que a minha mentalidade ainda estava depende de mim. Então eu que tenho que fazer, eu não, sabe? E aí você acaba que não organiza como tem que organizar, né? E a gente já conversou muito sobre a questão comercial. E no comercial você é uma excelente vendedora. Essa mulher aqui, gente, ela vende qualquer coisa que colocar para ela, ela está vendendo. Se relaciona bem, se comunica bem. Tenho muito orgulho dela e sei que ela ainda vai explodir muito mais no mercado. Obrigada. E aí é difícil, às vezes, você encontrar outras pessoas que tenham essas mesmas características. Você acaba querendo olhar para o outro e falar assim, caramba, eu queria uma cópia minha. Mas é complicado, eu tenho né, essa dificuldade. Eu acredito que eu tenho essa dificuldade de delegar justamente por não fazer do jeito que eu faço, né? Então, realmente acaba prejudicando um pouquinho. Mas aí a gente tem que entender que ao longo do processo você entende que é necessário, né? Você precisa, cada pessoa, né, tem ali o seu jeito de se comunicar, de se relacionar, mas aí você vai procurando sempre colocar aquilo ali que você espera que a outra pessoa faça. E falando do seu negócio, qual o maior desafio hoje para você? Seja bem sincera. O que é que está sendo mais difícil, mais desafiador? O mais desafiador no meu negócio, eu acredito que é essa parte de delegar, essa parte de você... Hoje a gente vem num plano de expansão, a gente vem crescendo muito, ganhando muito mercado. Então, de você deixar a empresa andar mais sozinha. Pelo menos para mim, o meu maior desafio hoje é esse. O que é que ainda depende de você no seu negócio? O que ainda depende de mim... todos os fechamentos, eles passam por mim. A parte comercial, ela é muito minha ainda. Essa parte da gestão, né, da administração, eu também fico muito à frente. E o Emanuel, né, que é o meu sócio, ele fica mais na parte da... Sócio e esposo, Sócio e esposo, né? Ele fica na parte de produção, na parte de gerenciamento dessas instalações, enfim. Tem muito retrabalho? Não. Tendo a operação de vocês hoje? Não. Graças a Deus não é um problema hoje. O pessoal que está conosco é muito profissional, tem muitos anos de experiência, né, em outras empresas e tudo mais. Então, retrabalho de voltar para a casa do cliente para fazer o retrabalho, não.
E em relação aos processos, a gente falou muito sobre o processo, aí no momento inicial de estruturação dos processos, você consegue ter registros de todas essas etapas que precisam ser feitas, desde a chegada do pedido até a entrega para o seu cliente final? Hoje a gente está trabalhando nisso, né? Que a gente começou com as fichas e passando das vendas para o operacional, né? E fazendo esse acompanhamento. Então, hoje a gente tem isso estruturado. Eu achei bem legal, que foi uma das coisas que a gente acompanhou dentro da consultoria. A própria Angélica, ela já começou a criar alguns formulários, alguns checklists para acompanhar os pedidos, a parte comercial, mesmo que seja ainda de forma manual, mas de forma organizada. Fala assim, precisa ter tecnologia? A tecnologia vai otimizar, vai escalar. Mas se você não tiver um método ou uma forma de organização, as coisas acabam não acontecendo. Sim, sim. Então, mais importante que a tecnologia em si é o método, é a ferramenta. E vocês já começaram a dar os primeiros passos. Eu acho que o mais importante é você começar, né? Às vezes a gente precisa a gente sabe que precisa organizar, mas aí às vezes a gente fica, não, mas eu não tenho isso, não, mas eu não tenho aquilo. Você precisa começar com o que você tem na mão. Perfeito. Agora eu queria chamar você para um quadro que se chama Verdade ou Gargalo. E nesse quadro, Angélica, eu vou falar algumas frases. Você só vai falar se é verdade ou gargalo essa frase que eu estou falando. Tá. Então vamos para a nossa primeira frase. Todo pedido entra com as informações completas, verdade ou gargalo? Gargalo. Bem comum isso, né? Acaba chegando informações na correria e acaba não conseguindo registrar todas essas informações. Sim. E é importante, eu falo assim, por que ter dados? Justamente o processo é importante por causa disso. Porque hoje a gente consegue ter esse processo bem estruturado, mas antes não tinha. Então, assim, é um gargalo para muitas empresas, né? Para a minha foi e hoje ele está estruturado, mas é sim. E eu vejo isso em muitas empresas, Sim. sabe, Angélica? Que, às vezes, coisas simples. Ele está implantando um sistema e falou assim, mas não me passam o endereço do cliente, não me passam o e-mail. Sim. Aí não passam, mas é um processo que pode ser estabelecido, pode ser criado. Sim, E a partir de isso. agora, vai ter que ser passado. Isso. Então, é muito dessa construção. Vamos para o próximo. A equipe sabe exatamente o que fazer em cada etapa. Ela tem clareza exata de tudo que precisa ser feito. Verdade ou gargalo? Verdade. Por quê? Verdade. Assim, quando você tem quando você tem uma comunicação clara com os seus funcionários, né, com os seus colaboradores, que eles sabem o processo que eles têm que fazer, a gente foi estruturando isso dentro da empresa e hoje a gente tem estruturado na parte da esquadria, que é toda a parte de montagem, né, dentro de fábrica. Então, ele já tem ali, eu não preciso... a gente não precisa estar, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Eles mesmos já fazem esse processo sozinho hoje. A empresa consegue funcionar sem tudo passar pelo dono ou pela dona? Verdade ou gargalo? Verdade. Consegue passar? Consegue. Perfeito. Já consegue ter mais autonomia em relação Sim. à sua operação. Sim. Muito bom, muito bom. O negócio que está avançado. Existe padrão para atendimento, orçamento, produção e instalação? Verdade. Muito bom. O cliente recebe informações claras sobre prazo, entrega e instalação? Verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que prezar muito, né? Sim, muito. Em relação a... Antes do fechamento, pelo menos no meu processo, antes do fechamento, eu procuro que a comercial, né? E quando a venda ela passa por mim, quando são projetos maiores, quando passa por mim, eu tento deixar o mais claro possível todas as etapas que a gente vai precisar, porque o nosso cliente, ele fecha o pedido, mas muitas vezes ele só vai precisar desse material daqui a 3, 4 meses. E aí a gente só pode produzir depois de medida final. Então, o cliente tem que estar muito ciente de todos esses processos. E a parte de esquadria é praticamente final de obra. Então, o cliente já está bem saturado ali, de todo o andar da obra e tudo mais. Então, tem que ficar tudo muito claro.
Gente, finalizamos nosso quadro Verdade ou Gargalo. E você falou agora sobre clientes, Angélica. Quem são seus clientes hoje? Quem é seu público-alvo? Meu público-alvo são construtoras, incorporadoras, arquitetos. São o nosso público-alvo, é esse público. Muito bom. E o que é que você busca em relação ao crescimento? Aonde você quer chegar como empresária? Qual é o seu sonho? Meu sonho é... Na realidade, a gente começou a nossa empresa com um propósito, né, de empregar pessoas, de dar oportunidades. Então, assim, o nosso propósito é esse, de ter o crescimento para a gente poder ali contribuir com a sociedade, enfim. Então, os nossos planos, eles são bem grandes. Muito bom. Agora eu queria entender como funciona o processo de decisão no seu negócio. Você avalia junto com dados, com informações? Como é que você toma decisão dentro do seu negócio? Hoje, sim. Hoje, a gente, para tomar as decisões, a gente puxa os dados, enfim, o que é que a gente tem para frente, né? Toda a parte mais organizada. Para você, o que é uma empresa organizada? Como seria o ideal de uma empresa totalmente organizada, na sua percepção? Uma empresa organizada é uma empresa que consiga andar sozinha, né? Sem os donos estarem ali para tomar todas as decisões. E aí você tem um comercial bem ajustado, a parte de organização ajustada, produção, enfim. A empresa andando toda alinhada em conjunto. Para mim, isso é um ideal. Isso é um termômetro ideal de crescimento de organização. Sim. Falando em termômetro, vamos começar agora um novo quadro, que é muito chique, viu, Angélica? A gente tem quadros aqui no nosso programa. Então vamos para o nosso quadro Termômetro Escala Mais. Nessa etapa do nosso quadro, eu vou falar alguns pontos em relação a algumas áreas do seu negócio e você vai dar uma nota de 0 a 10, como está essa área do seu negócio. Certo. A primeira é vendas, de 0 a 10. 10. 10, gosto. Essa mulher vendedora, com esse espírito vendedor. Muito bom. Pessoas. 7. Os maiores desafios hoje nas organizações é lidar com Eu converso com muitos empresários e o maior gargalo é você realmente ter uma equipe ali enganjada, né? Todo mundo, né? Não só alguns, por isso que eu coloquei 7 aí, porque eu tenho muita gente boa também que tá conosco. E quando você lida na área de produção, é bem desafiador também o perfil. Conseguir recrutar também é um desafio. Depois conseguir reter acaba sendo um outro desafio também. Então, pessoas é a base. E sem pessoas não existe organização. Não tem empresa como. É feita de pessoas. Uma nota coerente para o desafio que é lidar com pessoas. E agora vamos para a área de marketing. 0 a 10. Marketing 7 também. O que você acha que poderia melhorar mais ainda nesse marketing? Eu acredito que... Assim, a gente já trabalha no marketing, né? Mas a gente sempre quer estar melhorando. Eu sou muito perfeccionista com essas coisas, então eu acho que sempre pode melhorar mais. E quando a gente fala do marketing, mesmo vendendo, a gente sempre pode buscar formas de implementar, de trazer uma presença, de trazer autoridade dentro do negócio também, seja nas redes sociais, seja com a relação de parcerias, indicações. Hoje tem uma série de caminhos. A gente pensa que quando fala em marketing é só a internet. A internet é um dos caminhos. Mas não é o único caminho também que existe. Claro que precisamos consolidar essa imagem, mas diversificar também esse caminho da comunicação acaba sendo muito relevante. Sim, sim. O nosso próximo é finanças, onde mexe no bolso, Angélica. 0 a 10. 0 a 10, você fala de organização? De organização, de crescimento. 8. Finanças sempre é um lado sensível. Sim, sim. De gestão, de controle de entradas, de saídas, são sempre um desafio também. Inclusive, Angélica, vou colocar aqui um desafio para você, que a gente está para implantar um sistema financeiro, de acompanhamento financeiro. Que bacana. Para melhorar a organização financeira. Sim. Para otimizar mais essas áreas também. Vamos ver se a gente consegue colocar isso também dentro do nosso trabalho na mentoria. Maravilha.
que traz realmente, a gente precisa de dados, a gente precisa de informações. Daniel, por quê? Às vezes a gente fala assim, eu não quero nem saber se a situação não está tão boa ou não. Não, mas tem que ter controle. Mas é o controle que traz para a gente essa visão, ajuda na tomada de decisão. Sim. Sem informação, sem dados, a gente fica meio perdido em relação a isso. Você começa a construir indicadores e você consegue acompanhar melhor os resultados. Sim. Por isso que é muito importante também. Ele anda junto também com a parte comercial, né? Que aí você tem aquela clareza, né, do que está acontecendo dentro da sua empresa. Exatamente, porque se você, sem o comercial também não tem entradas Aí não tem como, do né? financeiro. E o financeiro precisa também estar acompanhando os custos de operação. Também não adianta vender, se tem um custo operacional muito alto, nem sempre vendas é sinônimo de lucro. Sim. Se você tem uma operação pesada, acaba também afetando a lucratividade e a rentabilidade do negócio. Sim, sim. E o outro ponto é processos, de 0 a 10. Processos. Eu colocaria 7 também. A gente melhorou muito com essa parte de processo, né? Que a gente... foi um dos motivos que a gente optou pela consultoria, né? Que a gente estava sem essa clareza, né? De processos dentro da empresa, da parte comercial até ao final, né? Que é a parte de entrega, instalação, enfim. Então, a gente ainda está nesse processo, né? Trabalhando para se reestruturar cada vez mais. E eu falo que processos é um caminho constante, ele nunca termina. Não. Depois que você constrói todo o processo, ele vai tendo adaptações, ajustes, vai mudando algumas etapas. E isso é importante, porque tudo que a gente faz hoje, ele pode ser feito de uma forma melhor. E é essa sensibilidade que precisa ter. Sim. Tudo que a gente faz pode ser feito de uma forma mais econômica, mais rápida, que traga melhor rentabilidade. E essa visão para o processo ele é muito importante também. E eu falo que o processo ele precisa estar atrelado à estratégia. Primeiro tem uma estratégia, onde eu quero chegar. Depois eu penso no processo para chegar a esse objetivo. Coloco as pessoas. E por último eu vou para tecnologias, que é o nosso último ponto. De 0 a 10. Como está a sua empresa em relação a tecnologias? 6. A gente ainda precisa implementar muita coisa para o processo, né? Falando da parte de montagem, de fabricação, enfim, não, a gente está já bem avançado. Mas essa parte do comercial, passando ali para administração, a gente ainda precisa desse olhar. E agora, finalizando esse quadro do nosso termômetro, eu queria trazer para você uma reflexão, que é o nosso último quadro, que é o plano de virada. Já falamos entendemos a realidade da Angélica, do Pontual Vidros, você não falou nenhum nome, a marca, né? Pontual Vidros. Pontual Vidros. Sim. Tá buscando aí na construção, você é consultora. Construtora, incorporadora, arquiteto, engenheiro, enfim, atendemos toda essa demanda. Já procura aí a Pontual Vidro, tá no Instagram também, né, Angélica? Sim, sim, também lá. Conheceu muito essa realidade, essa história de superação dessa empreendedora, Angélica, mas entendemos também os desafios em relação ao negócio, falou em relação aos processos que estão sendo construídos, em relação à organização, da parte tecnológica também. Mas eu queria perguntar para você agora, Angélica, qual é o primeiro passo de tudo isso? O que é que você precisa fazer para ter uma transformação? Eu queria criar um compromisso com você aqui hoje. Ela não estava nem esperando isso, viu, gente? Mas a gente tem esse quadro final, que é um compromisso, e daqui a 30 dias você vai ter que mandar um vídeo mostrando se você atingiu ou não esse compromisso. E eu queria perguntar a você, que compromisso você poderia realizar em relação ao seu negócio que possa gerar uma transformação, um crescimento? Para te ajudar, vamos pensar numa meta. Aonde você quer estar na Pontual Vidros daqui a 30 dias? Aonde eu quero estar na Pontual Vidros daqui a 30 dias? Pode ser na parte financeira, pode ser na parte de organização. Onde você quer estar? Eu quero estar daqui a 30 dias. Assim, falando algo que, no meu pessoal, assim, em relação à empresa, né, eu acredito que eu tenho essa dificuldade de aparecer mais. E aí eu noto que
eu tenho os clientes gostam quando tem esse relacionamento, né? Mostrando ali a produção, fazendo aquela coisa mais do dia a dia. Então, eu poderia me comprometer em relação a isso. Muito bom, mas vamos ser mais específicos. Eu não quero só... eu quero aparecer mais. Como? De que forma? Com que frequência? O que é que você quer com isso? Atingir com isso também? Não, atingir a visibilidade ali do meu público, né? Daquele público que eu quero Quer aumentar em quantos por cento do seu faturamento hoje? Meta realista. Né? Daqui a 30 dias? Daqui a 30 dias. 10%. Gostei, foi bem otimista, realista. Agora, de que forma você falou aparecer mais? Aonde você pode aparecer e como você pode aparecer mais para conseguir esse objetivo? Eu acredito que essa parte do Instagram também, né? Que quando eu noto que quando eu faço mais vídeos e tudo mais, o meu cliente gosta. Então, essa parte das redes sociais. Quantos vídeos serão feitos por dia, por semana? Vamos colocar aí 2 por semana? 2 por semana. Quais dias de semana vai ser postado? Todo mundo aqui está de prova, agora todo mundo vai na Pontual Vidros, vai seguir o Instagram da Pontual Vidros e vai acompanhar se ela está postando 2 vídeos no feed, no Reels, por semana. Estou aqui testemunha, está gravado, o pessoal está assistindo também no YouTube. É forte. Quais são os dias da semana que vai ser postado? Segunda e quinta. Segunda e quinta. Que horas? Que horas? Pela manhã. Você vai postar pela manhã? Sim. Ou vai produzir pela manhã? Vou postar pela manhã. Vai postar pela manhã. Que horas exatamente? Pela manhã tem de Eita 5 Deus. da manhã a meio-dia, né? Vamos 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. É importante isso. A gente estabelecer Metas é muito metas. importante. Estabelecer metas. Muitas coisas não acontecem porque a gente não estabelece objetivos. Saber até onde a gente quer chegar. Essa procrastinação, sabe? Que eu acho que é uma dor de várias pessoas ali, vários empresários também, né? Então, a gente precisa se desafiar, a gente precisa saber do potencial que a gente tem para ir além e mais, sabe? Então, empreendedorismo não é fácil, né? Não é não é fácil. E aí você lidar com pessoas, você ter uma empresa, não é fácil, mas é possível. É dar o primeiro passo, né, Sim. Jack? É dar o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente não consegue, a gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe, tem visão, está ali no dia a dia do seu negócio, mas se paralisa, às vezes é por medo, por insegurança dentro do processo. Às vezes por falta de conhecimento, né? De você aprender com outros empresários, com quem já chegou lá, com quem está caminhando. E isso é importante também, né? Isso você falou também muito relevante. O local onde nós estamos inseridos, as pessoas nos quais nós nos relacionamos, ela acaba impactando muito também nosso crescimento. Sim. Seja com outros empresários, hoje se procurem pessoas que sejam mais bem-sucedidas que a gente. Isso. Que sejam mais inteligentes, que tenham mais conhecimento que a gente. Isso. Porque isso nos estimula a ser mais. Quando a gente convive só com pessoas que não estão nem aí para nada, não estão buscando nada na vida, você acaba também se contaminando com isso. Então, o quanto é importante a gente estar nesses ambientes certos, se provocando a fazer mais. E começar com o que tem. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. A gente começa a criar vários recursos para não realizar as ações. Comecei com um empréstimo de R$5.000. E hoje está Começamos o empréstimo com E hoje está com a empréstimo de empresa R$5.000. que só de equipamentos vale um valor Mais de considerável. R$600.000 de equipamento, bem mais. Então, mostra que é possível. Começa com o que tem. Isso até para tudo na vida, para negócios, para tudo. Começa com o que tem. Qual é o melhor momento para iniciar alguma coisa? É hoje. É hoje, é agora. Qual é o melhor lugar para estar? É onde nós estamos. Foi bem coach, agora bem Sim, não sim. foi? Me senti agora, viu? Você Foi. viu, gente? Profundo aqui nessa reflexão. Mas é muito disso mesmo, muito verdade. A gente precisa, às vezes, acordar, entender que temos nosso potencial, que a gente só precisa fazer. De forma organizada, de forma estruturada, Sim. mas fazer com o que a gente tem. Ah, eu só vou iniciar tal coisa quando tiver uma estrutura, só vou começar uma coisa quando tiver um estúdio maravilhoso como esse que nós estamos aqui da Start TV. São caminhos, são processos. Começa com o que tem. Isso. Vai se crescendo e as coisas vão acontecendo. Isso. Você é uma prova viva Sim, somos. disso também. Somos. Todos nós somos. É isso. E é isso que é legal também trazer para vocês aí de casa, gente. Que a gente acha só na vida do outro que é possível chegar a tal objetivo.
mas é muito fácil olhar só a grama do vizinho e não cultivar e plantar e regar a sua própria grama. É constância, é fé, né? É você ter muito claro onde você quer chegar. A fé para a nossa vida, assim, falando bem pessoal, a fé foi primordial nesse processo para mim conseguir ter o equilíbrio emocional, para conseguir passar os desafios que uma empresa, empreender, ele nos traz. E eu gostei muito da palavra que você falou agora, que é a constância. A constância. Constância. Porque você fazer uma vez ou outra é uma coisa, mas agora você manter... Você se manter nesse ritmo por vários anos, muitas vezes, porque não chega do dia para a noite. Às vezes você tem que... Quantas vezes a gente não precisou se reinventar, não precisou mudar a rota, mas se manter constante. Cair, levantar e continuar. Esse caminho, por mais árduo, a gente fala assim, você está falando porque é da vida dos outros. Não, gente. Isso todo mundo passa. É a vida real. É a vida real. A vida real. Todo mundo passa por isso. E a gente precisa manter isso vivo na gente, que a gente precisa continuar. Mesmo quando todos os resultados não dão tão certos assim, entre aspas. Mesmo quando as outras pessoas estão dizendo que não vai dar certo. Quantas vezes eu não escutei? É melhor parar. Não dá certo. E aí eu disse, não, vamos mudar a rota. Vamos ajustar. E hoje a gente está aqui. Uma das obras que a gente está, Queiroz Atacado, Guararapes, Bradesco. Então, assim, eu nunca pensei em chegar onde a gente chegou. De quando começou, né? Eu não me imaginava aqui hoje, mas é possível. É possível e tem muito mais ainda pela frente. Já avançou muita coisa, construiu muita coisa, mas tenho certeza que a trajetória é longa. Ainda tem muita coisa. Tem muita coisa pela frente. E já queremos nosso compromisso. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora, quem está empreendendo, que também passa por desafios. O que é que você falaria para esses empreendedores ou potenciais empreendedores? Olha ali para a nossa câmera. Ter constância, né? Ter na sua mente aquilo que você quer, onde você quer chegar. Saber onde a gente quer chegar é muito importante, porque quando a gente não sabe, qualquer lugar serve. Então, a gente tem que ter ali uma estrutura, né, na nossa mente, de onde a gente quer chegar e se manter constante, às vezes por vários anos, naquilo, que uma hora vai dar certo. Aproveitando isso, divulgue também o seu negócio, qual é o seu produto, onde o pessoal pode encontrar vocês. Nosso produto é extenso. É vidro, é pele de vidro, esquadrias de alumínio, enfim, a gente trabalha com um leque de materiais muito grande. Por ser fabricante, então a gente tem um preço, um prazo bem diferenciado, a gente tem um controle de qualidade. Enfim, se você está construindo, reformando, o lugar certo para comprar o seu material é na Pontual Vidros. E ela faz o nome da propaganda, arrasa demais. Mas conheço o processo, conheço a integridade também da Angélica, do seu esposo, enfim, sei quantos eles lutam e se comprometem em fazer a diferença. Então, fico muito feliz pela construção de vocês e continuar esse caminho, porque é isso. Vamos começar passo a passo, etapa a etapa. Comece pequeno, mas comece. Eu digo assim, 1% sendo feito todos os dias, você chega aos 100%. Sim. É melhor o pouco constante do que o muito e não ter essa constância. Então, que aprenda muito com isso. É entender que a base para o crescimento do negócio depende de pessoas, processos e tecnologia para escalar isso. Mas o mais importante de tudo isso também é saber aonde a gente quer chegar. Isso é muito importante. Isso em tudo na vida. Como a gente quer chegar em relação ao nosso trabalho, em relação a objetivos financeiros. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas têm medo de falar assim, eu quero crescer, eu quero ter muito dinheiro. Ainda é um tabu, né? Ainda Quando falam em dinheiro, parece que as pessoas... Não pode... Não, você tem que pensar grande. Você tem que lutar para chegar grande, para ter dinheiro, sem pisar em cima de ninguém, sabendo os seus valores, aquilo que você... pode ou não pode, né, fazer. Então, é seguir em frente. É seguir em frente e entender esse processo aonde você quer chegar. Então, gostou do nosso programa de hoje, nossa convidada Angélica? Manda comentários,
vem nas nossas redes sociais, já Escala Mais de Inovação também, ou o Daniel Brandão, que é o meu Instagram pessoal também, e fala, quero participar, traga situações também onde você quer que a gente trate aqui, resolva, ou vem para conversar com a gente e fazer uma consultoria aqui ao vivo com vocês também. Isso é muito importante porque, além de ajudar, ajuda as pessoas que tenham situações semelhantes. A gente aprende muito com o outro. Aí fala assim, é bom errar, aprender com nossos erros. Mas é melhor ainda, Angélica, Aprender com os erros dos outros. aprender com sem os dúvida erros dos nenhuma. outros. Porque a gente encurta o caminho. Corta o nosso processo. Encurta o nosso processo. E isso que é inteligência. Isso que é inovação. É quando a gente consegue encurtar esses processos para chegar mais rápido ao nosso resultado. E tá gostando desse conteúdo? Acompanhe que toda sexta-feira, às 19 horas, estamos aqui com vocês. Se inscreva aqui no nosso canal, dá aquela curtida, faz aquele comentário, encaminha para o outro, que isso ajuda muito a gente continuar aqui no nosso trabalho e trazer conteúdos para vocês de muita relevância. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima semana.